E um abraço a você que está sempre ligado aqui nesse meio que a gente utiliza para trocar aquela ideia sobre Botafogo. Botafogo e Fluminense, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do que realmente importa. Botafogo visita o Fluminense no Maracanã, quinta-feira, 7h30 da noite. Botafogo em 2 partidas, 3 pontos conquistados, com 1 vitória e 1 derrota. Fluminense, 4 pontos, com 1 vitória e 1 empate, quinto colocado na tabela. Nos últimos 5 confrontos, nesse clássico, o Botafogo tem 3 vitórias e Fluminense 2 vitórias. Nos últimos 2 confrontos, foram 2 vitórias do Fluminense. No Campeonato Brasileiro do ano passado, vitória por 2-0. E no Campeonato Carioca, 1-0 sobre o Botafogo. Nos últimos 5 jogos de cada time, contando todas as competições, contando o Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, o Botafogo ele vem de 3 derrotas seguidas. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo tem 2 vitórias e 3 derrotas. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, ele tem 4 vitórias e 1 empate. Vamos entrar agora nas prováveis escalações. Começando pelo Fluminense. O Fluminense tem apenas 2 desfalques para essa partida: Cano e Nonato. Lima e Gabriel Fuentes estão em negociação com a América do México e não devem ser relacionados para esse jogo. Provável escalação do Fluminense contra o Botafogo: Fábio, Samuel Xavier, Genis, Freitas, René, Bernal, Martinelli, Lúcio Acosta, Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. E qual a escalação ideal para o Botafogo iniciar contra o Fluminense? Nos portais esportivos existem prováveis escalações diferentes. Então, eles não conseguem dar uma provável escalação assertiva por conta do técnico Martin Anselmi ainda não ter definido um time base. Mas eu vou dar a minha opinião aqui de qual time que o Botafogo ele tem que entrar contra o Fluminense. No gol, entre Neto e Léo Link, não consigo escolher, porque é muito difícil dizer qual deles está pior. Os dois estão muito mal. Mas eu preciso escolher alguém. Eu entraria com o Léo Link. A linha de 3 zagueiros, o Bastos, não pode ficar fora desse time. Eu entraria com Bastos, Alexander Barbosa. E se algum dos 2 zagueiros contratados já estiverem 100%, estiverem bem fisicamente, não temos informações como eles estão treinando. Tudo é muito nebuloso em relação a informações. O Botafogo não divulga informações claras a respeito da parte física dos jogadores. Se o Ítalo estiver bem, já entra com o jogador. Foi contratado para jogar, já coloca em campo. Que não pode ficar improvisando. Tendo o jogador disponível, que não pode ficar improvisando. Nem Matheus Ponte e nem Newton. Caso ele não possa jogar por algum motivo, então o Newton entraria ali junto com Bastos e Alexander Barbosa. Nas alas, Vitinho e Alex Telles. Dupla de volantes, Danilo e Alan. Os 2 meias mais avançados sendo Montoro e Arthur. Santi Rodrigues está lesionado. Na frente, Arthur Cabral. E aí, Kadir pode entrar ali no decorrer do jogo, caso Arthur Cabral esteja mal. O Matheus Martins pode entrar também no decorrer do jogo, conforme a necessidade, caso Montoro precise sair por algum motivo, ou Arthur esteja mal, o que não é muito difícil de acontecer. Tem também ali a opção do Barreira. Como volante, temos o Wallace Davi, que também está aí disponível. Então, vamos ver aí. É aguardar qual time que vai entrar em campo. Só na hora que a gente vai saber realmente qual time que vai entrar em campo. Essa é a minha opinião sobre o time que tem que começar
precisa ser definido um time para que ele adquira entrosamento, adquira organização, adquira ritmo. Precisa ser definido um time titular. Então, nada de ficar inventando. E que o Martin Anselmo ele dê uma organização, principalmente defensiva, esse time que ainda comete muitos erros, tanto em termos de organização, ainda é um time que dá muito espaço para o adversário atacar, principalmente quando perde a bola. Quando o Botafogo perde a bola, é um Deus nos acuda. Dá muito espaço para o contra-ataque do adversário, o time demora muito para recompor. Então, o Martin Anselmo ele precisa ajustar isso, ele precisa corrigir isso, cara. Precisa se recompor de forma mais rápida, de forma mais organizada, fazendo com que o time se agrupe melhor, preencha os espaços. Precisa ser combativo logo que perde a bola para recuperar rápido essa bola. E essas linhas altas da defesa precisam ser mais inteligentes. O Martin Anselmo está lá para isso, ele precisa. Não adianta o time atacar bem, fazer gol, fazer 2, 3 gols, se toma 4, 5. Ofensivamente, o time tem se comportado bem. Mas, do meio para trás, meu amigo, está um desastre. Então, eu espero muito que o Botafogo tenha uma postura de muito comprometimento tático, sem a bola, porque é o que tem me preocupado, cara. Acredito que tenha preocupado todo mundo que tem assistido jogos do Botafogo, principalmente quem está no estádio, vê ali, a gente vê ali, os erros são grotescos. Então, o time precisa ter esse comportamento de um time organizado, comprometido com a parte tática sem a bola. Muita raça, muita vontade. Tem que correr mais do que os jogadores do Fluminense nos 90 minutos, disputar cada jogada, foco, atenção total do início ao fim do jogo. O time do Fluminense é um bom time, eu detesto admitir isso, mas é um bom time, é bem treinado. Então, o Botafogo precisa vencer o Fluminense para readquirir confiança para o segmento da temporada. Já perdeu 2 clássicos seguidos. Já perdeu para o Fluminense no Carioca, perdeu para o Vasco também no Carioca. Agora, meu amigo, precisa vencer com uma boa atuação para que a torcida volte a ter confiança nesse time. E para que o time também adquira confiança para os jogos que vêm a seguir. Então, vamos por essa vitória muito importante para chegar aos 6 pontos e encostar ali na parte de cima da tabela. Então, é isso. Vamos vencer esse jogo. Eu fico por aqui. Um abraço.